Olá e nossas boas-vindas a mais um episódio do Community Playbook, o podcast powered by Comu, no qual em cada episódio a gente fala sobre os diferentes desafios das comunidades e da gestão de comunidades que geram resultados reais. Eu sou o Caio Matos, eu sou um dos hosts e eu tô aqui com a nossa outra host, a Jane Medeiros. Boa tarde, pessoal. Boas-vindas para todos vocês que estão ouvindo a gente hoje. Mais um episódio aqui nesse playbook, né, nesse manual que a gente quer construir nesse podcast para ensinar vocês a construírem comunidades, entenderem impactos e resultados dessas comunidades do negócio. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, né, acompanhar todos os episódios, tanto no Spotify e no YouTube. E no Instagram vocês acham a gente com @comu.co. Muito bom. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tipo de comunidade, que eu não diria nem que é um tipo, mas sim uma comunidade focada em um público específico, né? Que são comunidades de tecnologia. As comunidades de tecnologia, com as quais eu venho tendo bastante experiência nos últimos anos, também, inclusive com a nossa convidada de hoje, mas elas têm tido um papel cada vez mais importante para as empresas que querem se conectar com profissionais de tecnologia, que tem sido uma demanda muito alta nos últimos tempos, né? Por motivos óbvios, né? Todo mundo está conectado com tecnologia hoje em dia. E as empresas têm se dedicado bastante, inclusive tendo profissionais dedicados na área de Developer Relations ou relações com desenvolvedores. A gente vai falar um pouco sobre esse tema hoje. E para falar sobre isso, a gente traz uma pessoa que tem uma experiência muito extensa com esse tema, que é desenvolvedora também, além de professora de oratória, Developer Relations e muitas outras coisas que a gente vai falar hoje. Thaísa Candela. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz de saber da existência desse podcast. E muito obrigada pelo convite para a gente falar de um assunto que a gente gosta tanto, né? De falar, que é construção de comunidades. E que às vezes as pessoas trabalham com isso e nem sabem que é gestão de comunidade. Eu mesmo só descobri na segunda experiência. Dev Relations não, né, piorou entender que é um gestor de comunidades, mas hoje a gente está aqui para falar sobre isso. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer. Bom, Thay, eu sei que você tem uma experiência bem grande em diferentes empresas, em diferentes contextos, inclusive algumas que a gente compartilhou. Mas para começar, eu queria te perguntar um pouco, né? Como é que foi a sua entrada nesse mundo das comunidades de tecnologia? Por onde você começou a entrar? Conta um pouco de como foi esse começo e dá um overview meio geral assim da sua experiência para quem não te conhecer um pouco melhor. Legal. Eu comecei a minha carreira como programadora. Eu fiz um técnico em informática, ou antigo processamento de dados, onde eu tive contato com mais de 12 linguagens de programação e tudo mais. E então eu me tornei uma programadora, entrei no mercado para trabalhar com desenvolvimento Android e iOS, então eu fazia aplicativos nessa época. Só que, contudo, entretanto, na minha adolescência, meu sonho era ser diplomata, olha só. Era fazer relações internacionais, eu sempre quis trabalhar com algo que tivesse relação com comunicação, culturas, idiomas, eu queria viajar o mundo. Isso a Thaísa, até os 15 anos, esse era o meu sonho. Eu me considerava uma pessoa 100% de humanas, e aí eu caio na informática, no processamento de dados, na tecnologia, e quando eu termino o ensino médio, eu entro como programadora no mercado, mas eu também entro na Faculdade de Matemática Aplicada Computacional na Unicamp. Então, assim, a pessoa foi de um extremo para um outro extremo, né, completamente diferente. Só que quando eu estava no mercado de trabalho como desenvolvedora, eu curtia muito o que eu fazia, de verdade, assim, eu sempre gostei muito de programar, eu continuo programando, apesar de não ser mais um ofício, eu não programo como a gente chama em produção mais, mas eu continuo ali por conta da prática, né, pra gente não perder aquela prática, aquele conhecimento adquirido há mais de 10 anos atrás. Só que, contudo, entretanto, eu percebi que eu não queria passar o resto da minha vida sentado atrás do computador. Não queria. Eu queria falar com o cliente, eu queria apresentar o que a gente fez durante aquela sprint, né, durante aquele período de desenvolvimento. E eu fiz parte de projetos para CIA, para Google, para Nextel, para Marisa. Então, ali naquela software house, né, numa consultoria, eu participei de muitos projetos para muitos clientes e eu queria participar de ponta a ponta, eu queria ter uma visão sistêmica do projeto, eu queria ir nas reuniões de ideação, eu queria acompanhar o pessoal de UX. Beleza. O que eu percebi naquele momento? Eu não quero ser programadora pro resto da vida. Então eu preciso me encontrar. Como que eu me encontro? O que será que tem dentro de tech que eu possa utilizar as habilidades que eu tenho e desenvolver ainda mais as habilidades que eu quero desenvolver? Foi quando eu fui convidada para participar de um meetup. Não fazia ideia do que era aquilo,
um amigo chamado Renato Freire, que hoje trabalha como desenvolvedor lá no Canadá. Ele falou, Thay, vai ter um meetup e eu queria que você me acompanhasse. Eu falei assim, não sei o que é isso, mas eu tô indo, né? Maravilha. Quando eu chego naquele local, tem coffee, né? Tem baguete, tem suco, tem Carolina. Tem uma pessoa lá na Um jeito frente. de atrair um dev. Um jeito maravilhoso de atrair programadores de maneira geral. Tinha uma pessoa lá na frente compartilhando conhecimento. Na época eu ainda programava em iOS para iPhones, aplicativos para iPhones. E ele lá compartilhando e falando o que ele fez dentro da empresa dele. Tinha gente de tudo quanto era tipo de empresa. Eu falei, o que tá acontecendo nesse lugar? Isso aqui é um evento. Essa pessoa tá ensinando. Então, provavelmente, em algum momento, vão me cobrar. Eu sei que terminou, gente, aquele encontro. Chegou nos minutos finais. O organizador chegou e falou, gente, então, muito obrigado. Eu falei assim, ninguém me cobrou nada. O que é isso? Como assim? Eu venho de graça num local, como de graça, aprendo de graça. As pessoas estão compartilhando informações sobre os problemas dentro desse ambiente. Que coisa louca é essa? E nos minutos finais, o Douglas Drummond, que era o organizador daquela comunidade, chegou para todo mundo e falou assim, gente, eu tenho um convite para vocês, que é o seguinte, eu quero abrir uma comunidade WTM em Campinas. Só que eu preciso de uma mulher programadora para me ajudar. Tinham quantas nesse grupo? Tinham que você tava lá? 2, eu e mais uma. Aí eu olhei pro lado, Você vai? eu olhei assim pro outro. Aí ele, se vocês souberem de mulheres que são programadoras, que se interessam, eu quero abrir a comunidade WTM, que significa Women Tech Makers. Aí eu fui entender, beleza, esse é um programa do Google. Aquele evento estava acontecendo voluntariamente, sendo organizado pelo Douglas, parte de um programa, um outro programa do Google chamado Google Developers Group. E ele organizava esses eventos em parceria com as empresas ali, sem remuneração nenhuma e sem apoio financeiro do Google, mas estendendo ali, podendo usar o nome do Google. Gente, no dia seguinte, deu um negócio em mim, eu já fazia um monte de coisa, né? Tava fazendo faculdade de iniciação científica, trabalhando como programador. Falei assim, por que não, né? Mais uma coisa na minha vida. Mandei mensagem pra ele, descobri que eu tinha conhecido ele um ano antes, num hackathon, whatever. E aí, enfim, entrei pra organização, fiz a entrevista lá com o líder do Google na época, entrei pra organização do GDG, pro WTM e para o GDG. Um mês depois, eu tava organizando minha primeira conferência, meu povo. Tava toda animada na Faculdade de Ciências Médicas. Foi o único lugar que a gente conseguiu. Organizando uma conferência com 2 trilhas simultâneas de palestras. O evento custava, tipo, R$30. Era uma coisa muito, sabe, baixinha, acessível. A gente conseguiu colocar, acho que 200 pessoas naquele evento. E aí eu virei a louca dos eventos. Por que eu contei tudo isso? Porque foi o meu primeiro contato, eu passei 7 anos na organização do GDG, então entrava e saía de empresa, mas continuava no trabalho voluntário. E por conta do Google, eu conheci essa área chamada Developer Relations, que foi onde eu falei assim, caramba, ótimo, excelente, eu não preciso deixar de estudar tecnologia, mas eu posso estar envolvida com gestão de comunidades, com engajar as outras pessoas, com melhorar minha comunicação, por levar conhecimento, ajudar outras pessoas a levarem conhecimento, criar esses ambientes de compartilhamento de conhecimento, ainda dentro do universo de tecnologia, né? Sendo que Developer Relations é um guarda-chuva com vários cargos. E aí, por conta do GDG, por conta de conhecer o Google, por conta de ser enviada pelo Google para eventos do Google em si, eu comecei a conhecer cargos que se relacionavam a isso, que aqui no Brasil ou não se falava praticamente, né? Ou não tinham mesmo cargos nas empresas que carregavam o nome de Developer Relations, Developer Advocate, Community Manager, então, doideira, né? Falando, tipo, há 8, 9 anos atrás, tipo, nem se ouvia falar desse nome. Ainda hoje é um desafio. Exato. Só que nessa época, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a tentar encontrar coisas que eu pudesse fazer nas empresas que estivessem em relação com aquilo que eu gostaria, mesmo que o nome não tivesse nenhuma relação. Então, meu primeiro contato foi com o GDG, e aí depois disso, meu primeiro contato profissional foi numa empresa chamada eMasters, que trabalhava com essa parte de DevRel, sem carregar esse nome, né? Ela fazia a ponte entre uma comunidade de desenvolvedores e as empresas, construindo essa ponte. Eles construíam eventos, mas aí num nível muito mais elevado de qualidade do que eu construía lá com a minha comunidade voluntária, né? Eles também construíam APIs, documentações para as empresas que tinham uma parte relacionada a desenvolvedores, e eles já tinham uma comunidade com mais de 100 mil desenvolvedores ativos. Que legal, que legal.
Muito bom. E aí, você deu alguns exemplos. Para quem não conhece, né, o que a gente está falando, tem grandes empresas que desenvolvem esses programas de comunidade, né, não só de tecnologia, mas hoje a gente vai falar especificamente de tecnologia. Então, o Google, aí você trouxe o Google Developers Group. O Women Tech Makers também é do Google, certo? Sim, Google Women Tech Makers. Isso. Aí o Facebook tem o Dev Circles, né? Facebook Dev Circles, enfim, tem N empresas, grandes empresas que lideram esses programas de comunidade local e você liderava isso de uma forma voluntária, né? Como o moço te chamou 2 meninas, quem tem, quem quer, você foi lá. Então, você pode contar um pouquinho para a gente de como, primeiro, é essa experiência como voluntário, né, nesses programas. Você pode até contar um pouquinho de cada um que você já liderou. E complementar para a gente, assim, qual era, você acha, a motivação das pessoas participarem desses programas e dos eventos que você moderava? E qual era o objetivo por trás da empresa de ter iniciativas como essas de forma local, né? Então, como a grande marca, o Google, por que o Google queria fazer um chapter local em Campinas, né? Acho que a gente pode falar dessa parte de programas e de escala. Maravilhoso. Vamos lá. Primeira coisa é GDG. Google Women Tech Makers e GDG eram 2 programas relativamente separados. O Google Women Tech Makers, ele começou como um programa de comunidades, onde ele empoderava e treinava mulheres para que elas criassem eventos focados em trazer mais mulheres para a área de tecnologia. E GDG era focado em pegar conhecimentos, inclusive de tecnologias que não eram Google, e capacitar a comunidade local, os desenvolvedores e as desenvolvedoras locais, a construírem software com mais qualidade. E então, esses líderes de comunidade, eles recebiam apoio do Google não financeiro, mas no sentido de, por exemplo, anualmente, o Google ele tem uma temporada DevFest. Significa que são 3 meses no ano, onde você recebe, por exemplo, resources. Então, tipo, você recebe slides, você recebe toda a parte de branding do evento, é a mesma para o mundo todo. Você, por exemplo, pode convidar Googlers para palestrar no seu evento. Então, são recursos que eles disponibilizam. Eles têm um outro programa de comunidade também chamado Google Developer Expert, que são pessoas que são reconhecidas pelo Google, passam por um processo seletivo para receber um title, né, um título ali, como se eles, dizendo que eles são pessoas engajadas na comunidade e que eles possuem muito conhecimento para fazer aquilo. Então, a gente consegue trazer esses experts para o nosso evento também. Então, olha que legal. Eu tenho, numa cidade como Campinas, mas eu também tenho isso em 75 outras cidades do país, e às vezes cidades muito pequenininhas, muito menores, que nunca teriam acesso a um profissional ultra especializado numa determinada tecnologia, ou que seria muito difícil. Então, o Google, ele não vem com recurso financeiro, né? No caso, a gente tinha que sair correndo atrás de patrocínio. Eu lembro que eu desenhava a estrutura do evento que eu queria, no melhor hotel de Campinas, o Hotel Vitória, na melhor localização da cidade, e dali sair correndo Boa atrás de alguém que assinava o contrato com o hotel e falava, ok, agora eu tenho muitos mil reais para pagar, eu preciso dar um jeito. E aí sai correndo, fala na empresa que você trabalha, outra pessoa fala na outra empresa, e tem reunião com tudo que é tipo de gente. Aprende também a fazer o que a gente chama de captação de recursos, que era uma coisa que eu recebi vários nãos no começo e depois eu fui aprendendo a entender, peraí, mas como que eu vou justificar para uma empresa fazer um investimento no meu evento? Por quê? Porque eu tô fazendo evento para que essa galera seja capacitada, mas a empresa não enxerga assim. A empresa vai pensar, o que eu vou ganhar com isso? E na época, por exemplo, as empresas estavam contratando muitos devs, então esse era um ótimo de um argumento. Né? Olha, se você quer contratar devs, a sua marca e as suas vagas serão expostas dentro desse evento. Então, começa esse jogo de interesses, né? O interesse para que a empresa possa me dar um dinheiro para eu poder fazer esse evento, para que os desenvolvedores pudessem ter mais conhecimento disponível. Então, você começa a ser uma ponte, de fato, entre as empresas e entre as pessoas que vão consumir o seu conteúdo, né? Esse trabalho. O WTM, ao longo dos anos, ele foi mudando o seu formato. Hoje, o programa WTM, que era focado em ter mulheres criando comunidades com eventos para outras mulheres, se tornou um programa de embaixadoras. Então, hoje eu sou embaixadora do Google Women Tech Makers. Qual que é o meu papel? Disseminar conhecimento de tecnologia. Então, mensalmente, eu vou lá e submeto tudo aquilo que eu faço relacionado à tecnologia, seja uma palestra, seja uma mentoria, seja um treinamento, e então eles vão tendo essas informações numa plataforma mundial onde eu posso me conectar com as outras WTMs, embaixadoras do mundo, né? Então, a característica mudou ao longo do tempo. Já o GDG continua muito parecido, né, nesse sentido, e aí a gente entra com a questão do Facebook Developer Circles.
O Facebook Developer Circles, ele nasceu muito depois do GDG. Lembrando só, vírgula rápida. Quando eu entrei no GDG em Campinas em 2016, já existia o programa e o capítulo em Campinas há pelo menos 10 anos. É um programa muito antigo. Só que ele começou como GTUG. Grupos de usuários do Google, que gerava uma confusão absurda na cabeça das pessoas, porque, né, usuários Google, não, pera, uma galera que desenvolve através das ferramentas Google, né? Aí eles mudaram o nome, então assim, são perrengues que gestores de comunidade, criadores de programas, eles vão precisar, eles vão passar em algum momento, né? Entender como que chegou lá na comunidade e a gente tem que ajustar no meio do caminho. Então já existia a comunidade, quando eu entrei a gente só fez que essa comunidade explodisse, praticamente foi isso que a gente fez, né? E aí quando o Facebook Developer Circles nasceu, porque o Facebook viu o que o Google tinha feito e que estava dando muito certo. Por vários motivos, eu já vou comentar um pouco mais sobre as motivações dessas empresas. Legal. É só ficar dando apoio para um monte de gente ficar fazendo evento? Não. Tem um motivo bem estratégico, né? Faz muito sentido para essas empresas. Um parênteses rápido é que o Google ele tem uma vertical de Developer Relations, ele tem um diretor de Developer Relations, ele tem gestores, ele tem toda uma vertical relacionada a isso. Eles levam isso muito a sério, sabe? Tem partes que ficam dentro de marketing, por exemplo. É até bizarro, né? Pô, mas não é uma galera de tecnologia. Então, mas Brand isso externo, né? tá atrelado diretamente a branding dos produtos, ao uso dos produtos, a feedback dos produtos que a gente constrói, enfim. E aí o Facebook então resolveu criar o deles. E quando eles estavam fazendo essa construção e vindo para o Brasil, porque o Brasil é muito forte em engajamento e construção de comunidade. A gente se difere do mundo todo, é uma coisa muito louca. Como país mesmo, né? E a gente tem muitos organizadores de comunidade e tudo mais. E aí, o Facebook queria criar, então, o Dev Circles no Brasil. E eles perguntaram para algumas empresas e pessoas quem poderiam ser um organizador dessa comunidade. E me indicaram para a gente começar o capítulo em Campinas. Então, foi o primeiro capítulo, se não me engano, do país. Foi Legal. Facebook Developer Circles Campinas. Campinas. Isso. Conectado com os outros do mundo todo. E eu lembro que eu fui chamada até o escritório da Meta, ainda não era Meta, né, do Facebook, aqui de São Paulo, para poder contar como era a experiência do GDG, porque eles queriam entender o que poderia ser replicado. Desenhar o programa ainda. Desenhar o programa, Caramba. exatamente. Só que tinha uma característica diferente. E aí já fica aí pro playbook, né, da galera que trabalha com gestão de comunidade. Qual que era a diferença? Ela parece muito simples, mas ela tinha um impacto gritante. O Facebook dava uma verba. Dava. E muitos Faz brindes. muita diferença. Brindes e verba. Ai, velho. E o impacto tem... Eu era uma organizadora, eu passei sendo organizadora do Dev Circles durante 1 ano e meio, se não me engano. Quase 2 anos, organizamos muitos eventos, isso em paralelo ao GDG. Eu era, tipo, do Google, Concorrente. tipo isso. Eu organizava os dois em paralelo, os dois eram para developers e tudo mais, Você enfim. aproveitava, né, o próprio ecossistema ali de Campinas e fazia de tudo um pouco, divulgando vários Exatamente. tipos de código e linguagens. Exatamente. Tecnologias diferentes, quem se Isso. interessava por essa tecnologia aí nesse evento e tudo mais, tal. A gente acabou fazendo eventos para pessoas que não eram só devs também. A gente fez eventos, conferências para QA, a gente fez conferências para UX design, para design gráfico em si, enfim. Legal. Todos os tipos possíveis de profissionais que estão envolvidos no desenvolvimento de um software. E essa característica de ser pago, ela traz muitas questões, inclusive negativas, porque parece muito positivo primariamente. Principalmente para quem é organizador, saber que você tem uma verba. Eu gastei isso aqui, aí eu vou lá e eu peço então um reembolso daquilo que eu gastei. Super legal. Eu quero comprar camisetas e etc, né? Poder fazer um evento com maior qualidade. Por outro lado, além de ser um custo maior para a empresa, que o Facebook tinha um custo, né, por capítulo que ele abria, também eu percebi que isso tinha um impacto no engajamento das pessoas. Diretamente. Porque pensa assim, se você quer ser um organizador GDG, e aí eu quero até ouvir o que vocês... Porque a carinha de vocês foi muito boa. Porque eu imaginei que seria 1000 vezes melhor. Só que o senso de comunidade dos organizadores Sim. se tornou um senso de competitividade. Sim. Eles faziam, por exemplo, eles usavam gamificação no sentido de ranqueamento. O GDG não faz isso. Ninguém é melhor que ninguém. Até porque, sei lá, uma comunidade de São Paulo não vai se comparar com uma comunidade no interior de qualquer estado. Então, essas diferenças culturais de país para país e até mesmo dentro do mesmo país como o Brasil, que é continental, né? Praticamente.
acabou se tornando um lugar de grande competitividade entre. Então, a gente não tinha tanto um sentimento de comunidade entre nós. Por mais que a gente até compartilhava as coisas e tudo mais, mas acabou gerando, sabe, isso foi algo muito forte. E o fato de ter essa parte financeira meio que trouxe um senso de profissionalização para além do sentido de comunidade em si, pelo propósito. Então, é uma coisa que ficou muito gritante. A gente conversava, tinha uns summits, a gente ia nos eventos e tal. E era claro e evidente o quanto a galera do GDG tava se matando para fazer um evento acontecer. Às vezes, eu tirei dinheiro do bolso várias vezes para fazer os eventos acontecerem, porque sabe, era pelo propósito, sabe, era pelo resultado, era pelo feedback, é porque a gente via alguém falando assim, eu consegui um emprego no evento que vocês organizaram. Você falava, caraca, sabe, você pegava o papelzinho, lançava post-it pra todo mundo, fala aí, o que vocês acharam? De 0 a 10, qual a sua experiência? E você ia lendo os feedbacks, nossa, isso aqui abriu... um NPS. NPS manual. No post-it. A pessoa falando, nossa, esse evento foi incrível, nossa, abriu a minha mente, nossa, eu resolvi um problema do meu trabalho e tal. Isso fazia com que a gente tivesse um senso de, nossa, que vale muito a pena. Eu lembro de uma época que eu tava tão engajada, mas tão engajada, que eu lembro que eu trabalhava 8 horas pro meu trabalho, que eu era remunerada, e 8 horas do meu dia pra comunidade, sabe? Era um senso de pertencimento e de compartilhamento tão forte que eu percebi que o programa do Dev Circles, ele acabava tendo um resultado diferente. Não vou dizer que tá certo ou que tá errado, obviamente, né? Acho que são objetivos distintos. A gente tinha muito mais acesso às pessoas do Google, a gente tinha workshops com elas. Quando eu fui pro Vale do Silício, eu também conheci a Jennifer Fong, que era minha líder na época e tudo mais. Enfim, eu conheci o Mark Zuckerberg, né? Essa história, se não for contada aqui, eu vou ficar chateada. Conhece pessoalmente o tio Zuc, Esbarrei no tio Zuc lá. Devia ter ficado lá, né? Hoje, depois que ele falou Zap Zap semana passada no evento do WhatsApp Business, eu achei um barato. Então, esse acesso que a gente tinha era algo brilhante, né? Porque os benefícios que eles davam pra gente não eram salário, mas eram intangíveis. Então, assim, respondi algumas das suas perguntas, só pra finalizar. Qual era realmente, então, o objetivo dessas empresas fazer esse tipo de investimento? Pra gente, como eu falei, individualmente a gente estava se desenvolvendo, como pessoas, eu desenvolvi minha comunicação. Hoje eu sou professora de comunicação, eu sou uma comunicadora profissional, mas tudo começou dentro desses eventos, fazendo abertura de evento, palestrando em eventos, gratuitamente. Até que em algum momento alguém falou assim, quanto custa a sua palestra? Eu falei, caraca, eu posso cobrar por esse negócio? Não sabia, né? E aí eu me tornei uma professora de comunicação, de fato, eu ajudava a treinar os palestrantes para os eventos que eu organizava. Então, era um ambiente de experimentação muito legal, de autodesenvolvimento para mim. Como eu falei, eu aprendi a fazer captação de recurso. Que trabalho iria me ensinar a fazer isso? Ou ia requerer isso de mim, né? Então, eu acho que é um ambiente muito propício para você se desenvolver como pessoa e habilidades das quais você não desenvolveria em outro lugar. Então, eu recomendo sempre para as pessoas que tiverem essa oportunidade. Além disso, a gente tem benefícios indiretos e intangíveis. Eu fui para o Vale do Silício algumas vezes. Isso, sem dúvida, para uma pessoa que veio de uma classe social super limitada financeiramente, que nunca imaginou que poderia sair do país, ser enviada pelo Google para participar de um evento num Vale do Silício, é do caramba. Por quê? Porque a ida para o Vale do Silício não é só uma viagem de turismo. É um ambiente onde você está com pessoas que têm uma mente, que tem uma visão de mundo diferente e que vai expandir a sua mente. Então, essas oportunidades, elas são intangíveis. Não tem nem como dizer, você prefere ganhar um salário do Google ou ganhar uma ida para o Vale do Silício? Eu prefiro uma ida para o Vale do Silício para participar do Google I.O., né? Fui palestrar num evento que teve na Argentina, por exemplo, WTM, mulheres da América Latina inteira, então networking expandido, você tem contato com GDGs do mundo todo se você quiser, se você souber aproveitar, porque tem GDGs espalhados em 190 países, enfim. Então, são benefícios intangíveis para quem está na organização e para as empresas, que aí vem a grande questão. Eu posso falar principalmente por conta do Google, que é a empresa que eu estou mais próxima. Quando uma empresa investe em educar a sua audiência, primeiro que essas pessoas vão passar a utilizar suas tecnologias com maior qualidade. Então, vou dar um exemplo do Android. Eu era dev Android. Se o Google te ensina a fazer aplicativos melhores, você vai ter mais aplicativos com mais qualidade dentro da Google Play. Isso é bom para o Google. Isso é excelente para o Google. Aplicativos com mais qualidade vai fazer com que as pessoas interajam mais com aquilo que está disponível, né?
Pessoas que não vão ficar simplesmente subindo aplicativos ruins, com telas ruins, com movimentações ruins ou inseguros. Então, quanto mais a gente educa, melhor vai ser para eles utilizarem as ferramentas que nós mesmos estamos criando e disponibilizando. Outra coisa, tem um quê também de que existem concorrentes. Então, você tem um Google Cloud, mas você também tem uma AWS. São nuvens disponíveis para as pessoas poderem usar. As pessoas que estão nas comunidades, muitas das vezes, não são as pessoas que tomam a decisão de qual nuvem vai ser usada. Mas se você tem muito mais disponível ou muito mais gente falando a respeito de uma determinada tecnologia, logo você está influenciando diretamente a pessoa que vai tomar a decisão de qual nuvem contratar. Então, os produtos que de fato trazem dinheiro para a empresa, você está influenciando diretamente através do quê? De um monte de gente voluntária que está organizando eventos por você, que vê benefício em estar fazendo isso para você e que também está te beneficiando diretamente, né? Educando a audiência, evangelizando a audiência, ou seja, trazendo lucro indireto para você e também coletando feedbacks. Se tem uma coisa que essas empresas entendem, é que elas precisam ouvir os seus usuários. Claro. E não tem nada melhor do que você ter pessoas locais, que essa é a grande chave dos chapters, dos capítulos locais. Nada melhor do que saber o que uma desenvolvedora de uma cidade do interior de São Paulo, como Campinas, se você pegar uma pessoa que é de lá, é querida, benquista, ou que ela vai construir de alguma forma um ambiente onde ela conhece, ela faz parte daquela cultura. Não adianta mandar a Thaísa para criar uma comunidade na Índia. Não sou indiana, não sei falar o idioma, certo? Não adianta. Então é melhor eu encontrar alguém local que entende do contexto, entende das dores, porque as dores podem mudar de contexto para contexto. Pode ter uma tecnologia que é melhor vista ou mais usada nas empresas locais, específicas, diferentes de algum outro ambiente. Então nada melhor do que você pegar alguém que é dali e fazer com que essa pessoa traga a audiência, gere conexão com maior nível de profundidade e também te devolva feedbacks para você poder melhorar o seu produto e automaticamente fazer com que mais pessoas queiram utilizá-los. Legal. Muito bom. A pergunta que eu ia te fazer, acho que você já respondeu muito bem na Nossa, sua última eu tenho vários colocação. gaps aqui só dessa fala. Eu queria colocar, acho que, né, eu quero fazer alguns comentários também, né, de algumas coisas que você mencionou agora, e eu vou fazer uma outra pergunta também no final. Mas eu estava anotando algumas coisas bastante interessantes, né? A primeira que você falou do porquê que essas comunidades fazem isso, né? A gente está falando muito aqui com relação a desenvolvedores, mas eu acho que se aplica a outros contextos também, né? Muitas vezes as pessoas às vezes perguntam, né? Por exemplo, de outro programa que talvez a Jen conheça um pouco melhor, mas que eu também já estudei um pouco, né? Do Google for Startups, por exemplo, que a galera pergunta, nossa, por que o Google apoia essa galera toda sem nenhum equity? Pelo menos eles não costumavam ter, né? Não sei como tá hoje. Poxa, porque 5 dessas empresas aqui, agora elas estão tendo um monte de benefício de cloud, de Google, né, do Workspace, do Google e tal. Na hora que ela crescer e tiver gigante, o custo dela de mudar do Google pro AWS é gigantesco, né? Então é muito mais fácil ela se manter ali. Então é meio que uma construção de clientes para o futuro, né? Também. Mas do ponto que eu queria colocar e a pergunta que eu queria fazer, né, eu também sou líder de uma comunidade que é baseada em chapters, né? Então, acho que esse é um tema bem legal para a gente abordar, né? O Creative Mornings em São Paulo, que eu organizo, ele funciona mais ou menos dessa maneira também, né? Só que é uma organização que é completamente voluntária e no fim do dia não tem tanto benefício para a organização matriz comercial, vamos dizer assim. Mas ele funciona mais ou menos desse jeito, ele traz todos esses benefícios, né? Traz uma escala muito grande para a empresa que está organizando, porque ela consegue se espalhar com muito mais efetividade pelo mundo. E para a pessoa que organiza, por mais que ela não ganhe nada, né, diretamente, ela tem uma série de benefícios de conexão com pessoas de outras culturas, né? Muitas vezes eles não te dão verba, não te dão brindes, não te dão coisas assim, mas a construção de conhecimento que inclusive é gerada pelos próprios líderes de cada chapter, né, e que compartilham entre si, acaba sendo uma coisa muito grande, né? Por mais que algumas vezes a matriz manda algumas apresentações pra gente, mas tem várias coisas que as pessoas foram, né, essa questão de captação de recursos, por exemplo, no Creative Mornings acontece muito de tipo, gente, desenvolvi esse deck aqui de slides e tá funcionando super bem. Se alguém quiser adaptar para a cidade de vocês, aproveitem, né? E aí o que eu queria te perguntar com relação a isso né, tipo, você falou um pouco dessa conexão com os outros líderes, eu queria saber como que isso funcionava, essa cooperação entre vocês.
E eu queria ouvir um pouco mais dessa distinção com relação à verba, né? Tipo, o Facebook Developer Circles, eles tinham uma verba que não era uma remuneração, mas ela oferecia coisas para vocês poderem usar, né? De que maneira que se criou essa competitividade? Tinha alguma questão com relação a resultados que fazia liberar mais verba? Por que que gerou essa animosidade entre os líderes, vamos dizer assim? Legal. Sobre a questão de GDG, o Google tentou criar um Slack GDG geral, tentou criar um Slack GDG Brasil. Eles tentaram, eu tenho que dizer, eles se esforçaram, Tentaram. mas não engajou. Olha só que interessante, né? Era uma ferramenta que muitas pessoas não estavam tão familiarizadas, apesar de Slack ser uma ferramenta que desenvolvedores em geral se utilizam de alguma maneira, às vezes dentro das empresas e tudo mais. Mas eu tenho que ser bem sincera que todas as tentativas que eu, pelo menos, participei ali de alguma maneira, eu sei que não engajou. Mas nós criávamos grupos. Então, a gente tem grupo de WhatsApp, um GDG Family Brasil, hoje. por exemplo. Quando a gente vai pro I.O., aí a gente cria sempre o grupo do I.O., da galera que vai aquele ano, por exemplo, enfim. Então, a gente cria os nossos próprios meios. Essa é uma forma de interação. Outra forma de interação, que é intencional do Google e que funciona muito bem, são os encontros anuais, que é o GDG Summit. Desde quando eu entrei lá em 2016, o Google já tinha esses programas. Eu fui... no primeiro que eu fui, eu submeti uma palestra e foi aprovado. Então, é do caramba a ideia de você estar dentro do Google de Belo Horizonte, que é o principal escritório do Google Search, desenvolvimento do Search, por exemplo. E você ter a oportunidade de levar uma palestra. Então, é acessível, sabe? E aí, lá, a gente tem várias dinâmicas, vários eventos, várias coisas para que a gente possa se conhecer e conhecer o que os outros estão fazendo. Então, esse compartilhamento de conhecimento sobre esse deck que você comentou, olha, que está funcionando aqui, lá a gente tinha palestras onde a gente dizia como a gente estava fazendo nossa captação de recursos. Isso gerava discussão entre nós. Então, o Google, como o dono do programa, ele intencionalmente gerava esses encontros para compartilhamento de conhecimento entre os organizadores. Capacitação nossa mesmo. Né? Eu lembro que teve até uma época que eles tiveram um treinamento de comunicação, por exemplo, enfim. Então, esses treinamentos foram muito importantes. Uma outra forma também é quando a gente começa a fazer convites para esses outros organizadores virem palestrar na nossa cidade. Então, principalmente durante esse leque, esse período de DevFests, que são conferências maiores, tem que ter um mínimo de quantidade de pessoas, um mínimo de trilhas, um mínimo de palestras, né, que o Google pede. A gente começa a identificar nessas interações quem são as pessoas que estariam aptas para vir aqui no meu evento, né? E a gente começa a fazer esse intercâmbio. A gente até brinca, né? Um intercâmbio, né? Eu vou para Manaus, a pessoa de Manaus vai para Belo Horizonte, a pessoa de Belo Horizonte vai lá no Rio Grande do Sul e tudo mais. Então, a gente consegue promover isso entre nós mesmos, tudo com a verba que a gente tem, seja de patrocínio ou se naquele ano, que aí depende muito da situação da empresa em si, do quanto o Google, por exemplo, naquele ano, vai fazer um investimento financeiro nos GDGs. Então, por exemplo, nesse ano a região Brasil, porque a gente é considerado uma região, né, porque é muito grande, a região Brasil vai ter uma verba. Então, submetam aqui o evento que vocês querem fazer, a estrutura dele, e a gente vai ver quanto dessa verba a gente consegue disponibilizar. Então, teve um GDG que a gente conseguiu uma verba de R$10 mil, somado com o patrocínio, somado com a taxinha baixinha que a gente colocava para as pessoas, o evento ficava no 0 a 0. Mas beleza, ótimo. Ou se sobrava alguma coisa, beleza, a gente já tem um pouco de dinheiro para o próximo meetup que a gente quer fazer ou para a próxima conferência. Então, a gente precisava ir gerenciando, né? E essas interações de intercâmbio, elas eram muito preciosas. Então, eu mencionei 3 exemplos aí de interações entre nós mesmos, certo? Sim. A sua outra pergunta era sobre a animosidade do Dev Circles, né? Olha o Caio querendo causar. Olha, eu tenho que ser bem sincera que eu não lembro de tantos detalhes, tá? Porque foi uma passagem relativamente rápida, né? Entre 7 anos de GDG e 1 ano e meio, assim, de Dev Circles, né? Parece até muito pouco, né? Mas eu me recordo claramente de que a gente tinha... O que eu acho que mais gerava a disputa era a questão do ranqueamento. A questão do ranqueamento, que é uma coisa que o Google nunca fez. Graças a Deus. Porque não gerava comparação. E essa comparação, entre aspas, até injusta, quando a gente fala de números brutos e não números proporcionais, ela gerava uma sensação de diminuição para alguns capítulos que eu acho que não precisava.
Sim. Entendeu? Então, quando a gente vai fazer uma comparação de capítulo para capítulo, a gente tem que levar um monte de coisa em consideração. Então, eu acho que nesse sentido, e eles perceberam isso também, eles perceberam que eles estavam levando a comunidade para um outro caminho, e tudo bem, era parte um pouco do que eles queriam. Eles queriam. Estratégia E olha agressiva, só, né? e até o perfil de organizador Era que eles diferente. tinham era um perfil diferente, né? Você tinha ali, eu lembro que tinha um executivo que era organizador de comunidade, por exemplo. No GDG, a gente já não contava com esse perfil propriamente, né? Era muito mais a galera que fazia parte de um time de desenvolvimento, às vezes tinha um head de engenharia, né? Podia ter um CTO ou outro, mas assim, não era não tinha um volume expressivo de pessoas nesse perfil, né? Mas ali você via, às vezes, até pessoas que não eram da área de tecnologia, por exemplo. Uhum. Então, o status era algo que era mais trabalhado ali dentro. Então, tinham algumas questões de gamificação mesmo, e eu acho que Uhum. isso é muito importante deixar claro para gestores de comunidade, que cada ação ou detalhe que é trazido para o nosso programa, ele vai gerar uma reação. Uhum. E a gente precisa ter muita clareza de qual reação nós estamos gerando, se é a reação que a gente quer gerar de fato nessa comunidade, e se é o que a gente quer educar a nossa comunidade, e se é também o perfil de pessoa que a gente quer atrair para a nossa comunidade. Sim. Então, cada decisão no Exato. desenho do nosso programa tem que ser muito estratégico, Uhum. né? Para que a gente possa construir a comunidade com o output ali, com o resultado que a gente realmente espera. Eu lembro que eu vim de Uberlândia, não, estudei em Uberlândia, né? Então eu era pequenininho. Aconteceu a mesma coisa, a gente tem o GDG lá há anos, assim, sendo feito na unha, como você disse, né? Os eventos, correria, em um lugar pequeno, em um lugar grande. Eu lembro quando a gente conseguiu algum patrocínio de uma grande software house em Uberlândia, nossa, todos os devs queriam conhecer lá dentro. Tem escorregador? Não tem? Lembra disso? Era o auge, né? E quando veio o Dev Circles, trouxe um outro completo, assim, é muito diferente. Sim. Só Sim. vivendo, assim, mas a gente via que os eventos do Dev Circles tinham camiseta para todo mundo. Sim. Aí tinha um telão para o Zuki mandar uma mensagem. Aí tinha comida gratuita, né? Se paga já, né? Dentro do budget ali do evento. Era bem diferente mesmo. Mas a pergunta que eu estou me fazendo aqui é se ambos existem ainda. O do GDG eu sei que ainda existe, o programa. O WTM também, só que o Dev Circles eu não tenho mais notícias, você sabe? Eu também não sobre... sei. Não, eu sendo bem sincero, Fica a porque assim... pesquisa. Porque teve um ponto que você falou que eu acho que é muito importante, assim. Eu acho que a grande questão que diferenciava os dois é que a sensação de quem é um organizador de GDG é que eu sou parte de um programa externo. Uhum. Quando você tem uma verba da própria empresa e uma participação tão ativa da empresa, é como... Algumas pessoas até falavam isso pra mim, que a sensação era de que eles estavam, de fato, trabalhando de Prestando graça. contas, exato. Entendeu? É como se você fosse, tipo, eu sou um funcionário que não recebo, Uhum. eu tô claramente vendendo a empresa, né? E, de novo, é uma questão de sensação. Tinham pessoas que estavam participando ali que não tinham essa sensação, né? Diferente, tipo, o GDG tinha eventos que a gente organizava que nem era tecnologia Google, por exemplo. E tava tudo bem. Por quê? Porque a gente tem a liberdade e a gente tem um menor vínculo com a empresa. Então, eu acho que esse também era um ponto bem... É o que você falou, tem o Zuckerberg lá aparecendo. Por quê? Porque a gente é quase que parte integrante de algo que é dentro da empresa. A gente tá Exato. dentro e a gente não tá tão fora, assim, sabe? E eu acho que esse ponto é legal, assim, da gente discutir também. Primeiro porque é uma coisa que eu acho que serve para qualquer comunidade a gente pensar sobre isso, né? Sim. Mas é um pouco sobre o que você falou, né? De o que eu tô colocando, né? Qual que é o input que eu tô dando e qual que é o output que eu espero. E eu também entendo que todas essas coisas, elas influenciam bastante na dinâmica da comunidade, né? Ou seja, é o que você falou, né? Tipo, você atrai um perfil diferente, né? Tipo, putz, eu não tenho dúvidas que para qualquer uma das pessoas, seja a líder do GDG, quanto o líder de um programa que, né, tem uma verba da empresa, ambas, de certa forma, elas estão ali pelo status também. Mas em uma... trabalho que ela precisa fazer para manter esse status é muito diferente, né? No GDG você precisa fazer tudo, no outro você já tem metade do caminho construído pelo Facebook. Do outro lado, você também tem, puxa, quando a empresa coloca dinheiro, fica muito mais claro que ela tá tendo resultados financeiros com aquilo, porque senão ela não ia estar fazendo e aí gera essa sensação. E, por fim, também influencia os tipos de pessoas que você atrai para participar do evento, né? Tipo, tem pessoas que elas entendem o valor intangível, tem as pessoas que são atraídas pelos brindes, né? E óbvio que
Gente, inevitável. Tem, assim, Tem. sabe? Eu acho que muitas vezes, querendo ou não, de certa forma, isso influencia na qualidade do encontro que você tá tendo ali, né? Se a pessoa tá ali pra tomar café e comer bolinho e não tá pra discutir, ela vai ser um participante de menor Você investiu em impacto vão, né? no No resultado. seu encontro, né? Legal. Excelente. Eu acho. É um assunto assim, que a gente podia ficar horas, porque a gente só falou deu 2, 3 exemplos de programa, né? Sim. Mas assim, tem muitas empresas, não só de tecnologia, que usam programas locais para escalar a gestão de comunidade, né? Então, ter os feedbacks locais e ter uma pessoa ali da região que vai usar a sua rede para trazer mais pessoas para a comunidade e tudo mais. Então, eu acho muito importante, porque é uma coisa que a gente sempre fala, todo community manager, alguns começam a fazer isso sem saber que são líderes de comunidade. Aham. E o voluntário é o melhor caminho para aprender a fazer qualquer coisa, né? Sobre comunidade. Então, eu não acho uma vaga de comunidade, mas o que tem de programa para você se candidatar a ser, né, um host, igual você é do Creative Mornings, teve GDG, WTM e Dev Circus, tem do CMEX, que eu sou diretora em São Paulo, que é para trazer capacitação para community managers. Então, assim, procurem, né, esses programas que tem globais, assim, onde as empresas querem construir suas comunidades locais. É uma boa chance para os profissionais de comunidade que estão nos ouvindo. E a mesma coisa, a dica acho que fica para o lado da empresa. Empresas que querem escalar sua gestão de comunidade. Pô, eu tenho uma comunidade interna, estou falando com meus líderes de tecnologia, como que eu escalo, né? Então, estratégia de escala de comunidades através de programas locais também fazem bastante sentido, já que aqui, como um playbook, a gente tenta olhar tanto para o profissional quanto para as empresas, né? E como casar tudo isso. Então, acho que isso trouxe vários exemplos onde a gente pode ver o objetivo estratégico da empresa com essas comunidades e como você se desenvolveu como profissional sendo uma voluntária desses programas, né? Então, acho que é um bom aprendizado. E eu queria só fazer um outro ponto, que acho que é uma coisa que é legal pra gente trazer para todas as comunidades, de uma coisa que a Thay mencionou também, né? Quando eu fiz essa pergunta, né, da interação entre os organizadores, é óbvio que no GDG isso parece um pouco mais distante, porque são eventos que são presenciais na maioria dos casos, né? Mas ela falou, pô, tinha o Slack lá que não funcionava, mas tinha o evento presencial, né? A gente sempre discute, eu e a Jane, pelo menos, né? De tipo, a questão da comunidade virtual e da comunidade presencial, né? E eu sei, meu ponto é sempre, cara, a gente não precisa fazer essa distinção. A comunidade precisa ser híbrida, ela precisa ter as duas coisas. E é notável, assim, né? Quando você tem uma comunidade online, por exemplo, eu com os outros organizadores do Creative Mornings, a gente tem um Slack lá, que é uma comunidade online, que a gente se fala ocasionalmente, troca algumas informações, tem um repositório e tal. Mas quando tem o Summit, que todo mundo se reúne, o Slack explode depois na semana, depois ele diminui de atividade normalmente. Então, né, isso, desde quando eu trabalhava na Natura também, a gente trabalhava com esse tipo de coisa, né? Tem uma comunidade que é virtual, mas a gente faz encontros presenciais, né, com uma determinada regularidade para que a gente consiga aumentar esse engajamento, essa construção de confiança e essa construção de pertencimento mesmo das pessoas que estão ali, né? Legal. Assim como quando tem os summits globais dos GDGs, né? Então, a gente se conecta com pessoas que são organizadores de GDG do mundo todo. Eu lembro que eu recebi um convite para palestrar sobre Android na Ucrânia, na época do GDG Lviv, era alguma coisa assim. Você foi? Não. Poxa. São coisas que acontecem, né? Super legais. Enfim, Facilitadas por uma dessa, né? exatamente, por conta desses ambientes. Mas é assim, né? Você conhece as pessoas ali, mas na maioria das vezes você não... É muito difícil você conseguir manter uma constância ali de relacionamento, a não ser que tenha virado um amigo, que no Vale do Silício você tenha feito mais coisas ali, né? Mais interações com essa pessoa do que só no Summit em si. Ou tenham saído dali convites como esse e tudo mais. Então, é difícil mesmo você conseguir manter depois de um encontro ocasional e tudo mais. E teve a questão da pandemia também, né? Então, os GDGs que têm essa força tão grande no presencial... Quando a gente foi pro online, muitas comunidades morreram mesmo. Sim. Né? E muitas comunidades, como lá no GDG Campinas, por exemplo, a gente tentou fazer evento online, tinha um certo engajamentinho, mas a gente estava disputando com qualquer vídeo de YouTube, com qualquer outra live, ou milhares de lives estavam acontecendo no Instagram e tudo mais. Então foi muito difícil manter. Quando terminou a pandemia, a gente começou lentamente, né? Eu já não estava mais aí eu já não estava mais na organização do GDG Campinas, mas aí começaram a surgir pessoas falando, pô, vamos trazer de volta, vamos, né? E tudo mais. E aí essa passagem de bastão também, ela é um outro ponto que eu acho que daria um outro podcast. Com certeza.
por si só, né? Tanto dentro de um ambiente profissional, isso porque até agora a gente só tá falando do voluntário, né? Eu vou mudar agora a É. chave. Brincadeira. Eu acho que eu queria só complementar, porque acho que foi um ponto super importante que você trouxe da fala anterior, da gamificação. Quando esses programas globais querem fazer uma gamificação entre os chapters, né? E é muito disparável, assim, os ambientes, a quantidade de pessoas. Então, colocar todo mundo com a mesma régua de métrica ali fica complicado. Então, o evento em São Paulo dá uma média de 50 pessoas por evento. Lá em Campinas dá 20. Como que você compara, né? Não tem nem massa crítica para chegar nos 50, talvez. Então, acho que era só um ponto que eu queria fazer, que é o que eu tenho, pelo menos lá no CMX. Acabaram já, o director do mês. Eu falei, você quer comparar o diretor lá de Nova York com, né, um diretor daqui? Então, que tal se essa conta de gamificação, de vocês, um ranqueamento, tiver pesos? Sim. Eu acho que é importante Né? pensar o porquê ranquear, né? Tipo assim, no Creative Mornings, por exemplo, assim, não tem um objetivo, né? Tipo, é uma comunidade que é voluntária em essência. Não tem um objetivo de você querer comparar e ter resultados, né? Tipo, maiores ou menores numa cidade ou em outra. Mas a gente tem reconhecimentos pros organizadores, mas os reconhecimentos, eles são baseados em coisas diferentes que essa pessoa criou dentro daquele capítulo que tiveram... que tiveram impacto, né? Teve uma organizadora na Flórida, nos Estados Unidos, que ela conseguiu, no capítulo dela, ter o registro de Zero Waste. Cara, o evento é um café da manhã. Ela conseguiu uma licença de lixo zero. Tipo assim, ela aboliu todas as coisas que tinham no café da manhã que geravam lixo, tudo que não era reciclável saiu. Até a água eles davam em latas de alumínio ao invés de ser em coisa. Então, assim, aqui em São Paulo a gente foi reconhecido porque a gente tinha um músico que fazia todos os meses compunha uma música pro tema do mês. Então, essas são coisas diferentes que cada capítulo pode fazer, que tem o seu impacto, que vira inspiração para outros organizadores, mas que não necessariamente cria uma competição, cria uma inspiração, né? Eu acho que isso é super importante de tentar construir muito mais do que competição, porque eu tenho dúvida se nesse contexto onde todo mundo é voluntário, se uma competição é uma coisa saudável a se ter, sabe? E voltando a falar do Dev Circles, que eu acho que é importante mencionar de novo aquilo que eu falei sobre o GDG já era um programa que existia há muito tempo, ou seja, o Google pôde testar muitas coisas, provavelmente ele errou muito até ele conseguir encontrar o formato que funcionasse como a gente conhece hoje, na época que eu entrei. O Dev Circles tinha acabado de nascer. Então, eles colocaram um monte de gamificação, métricas, ranqueamento, vamos dar dinheiro e tudo mais, para empoderar e tudo mais, mas eles ainda não sabiam quais eram as reações e os comportamentos, né? É quase um experimento social, uma comunidade, né? Você coloca uma ratazana ali, né? Um líder. Não, é literalmente, né? Coloca todo mundo dentro de uma caixinha, né? Daí você coloca comidinha, você coloca uma ratoeira, você coloca... entendeu? E aí você espera pra ver o que acontece, né? E foi muito maravilhoso, acho que é importante salientar isso, ter participado do começo do Dev Circles. Foi incrível, porque eu tava vendo os mecanismos que eles estavam usando. Nessa época eu já trabalhava com gestão de comunidade. Eles estavam falando de uma comunidade que já começou global. Porque imagina o desafio de você ter que começar uma comunidade global. Exato. Né? Você não começou numa comunidade local, que vai ficar dentro de um país, tem a diferença cultural e etc. Então eles estavam testando. Provavelmente depois eles foram ajustando aquilo que eles estavam vendo que talvez não faziam tanto sentido. E olha só que interessante, né? Parece muito na cabeça da gente que quanto mais você dá, melhor. E não é necessariamente. Quanto mais recurso eu dou, melhor. Quanto mais atenção eu dou, melhor. Quanto mais direcionamento eu dou, melhor. Peraí, mas quanto de autonomia eu tô dando? Porque quanto mais direcionamento, menos autonomia. Então, tudo isso impacta, e a gente tá falando o quê? De voluntário. Se eu tô falando de gente voluntária, daí eu vou dar o exemplo de eu como líder da minha própria comunidade. Eu tinha 30 voluntários. Como que você engaja 30 pessoas que não vão ter os mesmos benefícios intangíveis que eu? Eles não foram pro Vale do Silício. Certo? Mas como que eu conseguia fazer isso? No começo eu sentia mais dificuldade, depois eu fui entendendo quais eram as motivações deles, quais eram os benefícios para eles e como eu poderia fazer com que eles estivessem ali depois do trabalho, depois da faculdade, participando de meetup 4 vezes por mês.
né? E fazendo rotatividade, se organizando e trazendo ideia. E trabalhando, e fazendo acontecer, né? Ninguém organiza a comunidade sozinho. Talvez no início seja isso. Mas depois você vai precisar delegar um monte de outras habilidades das quais você vai desenvolvendo por estar. Eu fui líder no GDG antes de ser líder no mercado de trabalho, por exemplo. Né? Quando eu cheguei no mercado de trabalho, já tinha coisas que eu já estava um pouco mais treinadinha. Mas é muito legal parar para pensar sobre e estudar sobre comportamento humano é maravilhoso nesse sentido. Porque qual é o tipo de gatilho que vai gerar determinado resultado? E lembrando que, né, de novo, não tem certo e errado. É o objetivo da empresa, ela quer patrocinar, ele quer fazer gamificação por um objetivo. Então, é tudo teste mesmo, né? E ajustando essas arestas, mas... Não tem certo e errado, mas tem ações e consequências. Com certeza, Exato. input, Só output. trazer um ponto que você trouxe, vocês dois trouxeram, né? Você falou do CMX, você falou sobre o Creative Mornings, sobre os tipos de premiação. Se eu puder deixar uma dica, dado que isso aqui é um playbook, né? De novo, não tem certo e errado, mas se eu puder dar uma dica, Por favor. nada melhor do que criar uma gamificação que vai incentivar um comportamento que eu espero. Então, por exemplo, a gente tinha, como WTM, a gente não tem premiações relacionadas a isso, mas na hora que eu faço a submissão de um evento, eles perguntam se eu sei a quantidade de mulheres que tinha nesse evento me assistindo. Isso significa o quê? Eu não precisava perguntar. Se eles não quisessem que, de alguma maneira, eu fosse incentivada a aumentar a quantidade de mulheres da audiência para serem impactadas pelo meu conteúdo. Então, a gente começar a olhar para os mecanismos de gamificação, não pura e simplesmente para engajamento, mas como algo educativo, na minha visão, é extremamente mais interessante. Bem legal. Então, poxa, se eu sei que se eu ranquear, por exemplo, talvez eu não faça um ranking dos meetups com mais pessoas, porque talvez não vai fazer o menor sentido. Mas talvez o meetup, sei lá, que teve em proporção mais mulheres, dado que eu tô num momento de querer incentivar mais mulheres, porque aí cada um se vira pra aumentar. Claro que aí a gente sabe que isso pode gerar efeitos colaterais. Sim. Sempre. Bloqueia homem na entrada, que aí vai ser 100%. Exatamente. Existem maneiras de conseguir fazer aquilo ser alcançado. Exato. E aí, óbvio que você vai ter que ir melhorando e refinando essa métrica, esse ranqueamento, mas é muito mais inteligente, muito mais interessante, na minha visão, você criar um tipo de gamificação, de gatilho, que gere o comportamento esperado, por mais que a gente saiba que tem um jeitinho brasileiro aí pra tudo, né? Eu acho esse insight ótimo, tá? E por dois Excelente motivos. dica, O primeiro motivo, porque ele conversa com o assunto de um episódio anterior, que a gente falou de métricas, e eu acho que isso se expande tanto para gamificação quanto para métricas. E o segundo motivo é que parece um insight que é óbvio, mas não é. Parece que é óbvio que você não vai gerar uma gamificação ou que você não vai gerar uma métrica para algo que você não queira incentivar, né? Mas muitas vezes, né, as pessoas, movidos pelo preciso ter métricas ou preciso ter gamificação, elas vão lá e gamificam, metrificam tudo, inclusive o que elas não querem que aconteça, né? Eu já trabalhei numa plataforma que tinha, tipo, uma badge para, tipo, você receber downvote. Por que eu vou ter uma badge pra você receber downvote? Eu não quero que as pessoas criem conteúdo que vai gerar downvote, certo? Exato. Por que eu criei essa badge? Não faz sentido, mas a pessoa que criou não pensou nisso. Fica óbvio no Creative Mornings, você tem uma pessoa que gastou 0 de lixo quando você tá incentivando as pessoas a terem criatividade. Sim. Faça alguma coisa diferente no seu capítulo que eu vou te premiar. Exato. Então, você... Não comparar, né? Exato, você está fazendo com que seletivamente as pessoas estejam se preocupando com coisas específicas. Ninguém vai se preocupar com tudo o tempo todo. Então, Sim. as suas métricas e o desenho do seu programa é o que vai determinar o comportamento que você espera que as pessoas sejam incentivadas. Bom, e a gente podia fazer mais um monte de episódio aqui só sobre isso, mas acho que dá para ir caminhando para o final para fazer um paralelo, né, entre o voluntário e o profissional, né, que é o que eu falo. Quando você é líder, você está gerenciando uma comunidade aberta, né, de pessoas que não necessariamente se envolvem com a marca, aprende pra caramba, mas tem um momento de transição de você ser um líder, né, um gestor de comunidade profissional também, e isso aconteceu na tua carreira, onde você vai ter que lidar com que já não tinha responsabilidade, talvez, tanta quanto voluntário, quando você vai para uma empresa como líder de comunidade ou community manager, você já tem que responder para alguém, tem métricas para bater, metas para bater. As atividades são diferentes, né, completamente diferentes. Uma você tem apoio, você não tem. Numa comunidade aberta como líder, a transição, como você falou que a gente pode falar só de transição de comunidade, ela é voluntária, né, ela
de forma passageira, ela não, talvez você que ficou 7 anos, estou impressionada com o voluntário de DG. Na empresa, se você é um community manager, esse handover ele tem que ser muito estruturado, né, para um outro profissional e tudo mais. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como foi para você, não que você tenha abandonado né, porque você ficou bastante tempo como voluntária e trabalhando profissionalmente, mas como foi o impacto para você, as atividades eram muito diferentes, o que você via de diferente no engajamento dessa comunidade. Então, se você puder fazer esse paralelo entre o voluntariado e essa chave que você virou para ser uma community manager profissional, acho que seria bacana. Legal. Vou listar rapidinho as empresas que eu passei. Eu participei como Community Manager, uma empresa que tinha muita experiência com a parte de Developer Relations, de relacionamento com desenvolvedores. Então, eu posso dizer que nessa minha primeira experiência ali no eMasters, eu trabalhava com outras pessoas que me ensinaram um pouco mais sobre o que era aquele papel, né? Pessoas como o Pokémon, que foi quem me apresentou as grandes conferências e tudo mais, o Siloto, enfim. Então, é muito diferente você trabalhar como parte da equipe, sendo um community manager que está responsável por criar gatilhos. O meu papel era criar programas, criar projetos que possam engajar e conectar e gerar valor para a empresa, gerar valor para a comunidade. Então, esse era o meu papel. Era desenhar projeto. Era basicamente isso. Era muito, muito, muito divertido. Muito legal. Mas aí já tinha uma certa responsabilidade, porque a empresa estava pagando o eMasters, pagando um pacote, um valor pacote, onde eles tinham vários benefícios, e eu precisava fazer com que eles tivessem os resultados. Só que essas empresas já estavam mais conscientes, já tinham sido treinadas para entender que parte dos benefícios não iam ser financeiros. Parte desses benefícios iam ser um pouco mais intangíveis, mas a gente tinha um desafio ali dessa questão de métricas, de entender, beleza, é intangível, mas não dá pra ficar toda hora falando é intangível, é intangível, é intangível. Você vai ter que, de alguma maneira, me dizer, nem que seja que métrica indireta eu estou trabalhando. Ai, mas é branding. Branding tem como metrificar indiretamente, né? Desde um like, desde uma quantidade de seguidores, até o tempo, ou como employer branding, que eu trabalhei durante um período, ali no iFood, eu trabalhei cuidando da marca empregadora de tecnologia focada em devs, numa época que estava contratando muito dev. Então, como que você faz isso? Pô, beleza, então, qual é o tempo de resposta de uma pessoa quando você manda? Qual que é a marca empregadora, qual que é a qualidade dessa marca empregadora e o tempo de resposta desse desenvolvedor e desenvolvedora? A pessoa chega até o final, qual que é o tempo dela dizer sim ou se não, ou quantos declínios a gente tem? Isso é o quê? Indiretamente, um impacto da marca, né? Então, tem que ter algum jeito da gente conseguir. Não adianta só falar assim, gente, patrocinei um monte de evento aqui, ó. Tá, mas e daí? Nossa, agora a gente tinha logo em tudo quanto é lugar. Beleza, mas e daí que tinha logo em tudo quanto é lugar, né? O que de fato isso gerou de valor para a empresa, né? Então, só uma provocaçãozinha rápida. Que a gente gosta. A gente falou muito sobre isso no episódio de métrica, você vai gostar. Ótimo. Então, eu trabalhei ali no eMasters como parte da equipe. Depois, eu entrei como head de uma rede social. E rede social, nada mais é do que uma grande comunidade, né? E a gente começou... É muito engraçado, porque ali na Impulso, a gente tinha um Rocket Chat, é tipo um Slack open source, com 9.000 pessoas. E aí, quando me contrataram, eles falaram assim, Thaísa, o seu desafio é construir uma rede social, ou seja, definir quais vão ser as gamificações, as funcionalidades dessa plataforma que a gente vai construir. O time de engenharia está aqui para poder atender as suas demandas, o time de marketing está aqui para a gente poder fazer um trabalho e trazer mais gente. E qual que é o seu objetivo? Muito, muito simples. Traga os desenvolvedores e desenvolvedoras, entretenha eles para que eles sejam expostos às vagas da outra unidade de negócio que de fato dá dinheiro para a empresa. Para que eles possam fazer o que a gente chama de spontaneous application. Então, eles vão ser expostos, e por isso você precisa trazer gente qualificada, entreter essas pessoas para quando tenha uma vaga que se encaixe no perfil dessa pessoa, essa pessoa automaticamente olhe, ela vai estar exposta àquilo ali, e se aplique. Mas quem dá dinheiro é a outra unidade de negócio. Você só gasta. Foi muito legal, gente. Foi muito legal. Porque, cara, tipo, eu precisava balizar o meu ganho pelo ganho da outra unidade de negócio. Isso é ótimo. Muito interessante, né? E aí a gente tinha OKR e tudo mais. Muito, muito bacana mesmo. A gente trabalhava de uma maneira muito profissional ali. Foi uma minha segunda experiência com comunidade profissional. E toda semana, o quê? Reunião com o CEO. O CEO tava vendo as métricas. A gente pensar em OKR para a comunidade era muito doido. Porque, vou contar um perrengue.
Você perguntou, né, da diferença. Um perrengue. Tinha o marketing. O marketing tinha uma KR, tinha uma métrica lá que eles, de fato, acompanhavam ao que eles tinham que atingir. E o marketing começou a ir muito bem. Só que começou a impactar na minha, de engajamento. Então, eles tinham uma alta atração, o marketing estava trazendo muita gente, mas o engajamento da minha estava descendo. E a minha métrica era de engajamento. Eu precisava manter. Beleza, você traz as pessoas, a minha responsabilidade é deixar essas pessoas engajadas aqui. Por quê? Porque elas precisam estar expostas às vagas. Então, eu precisava de um nível de ativação muito alto. Quando eu comecei a perceber isso, eu era responsável pela unidade de negócio. Então, toda a responsabilidade, na verdade, era minha. De tudo que acontecia. O que a gente percebeu? Tava trazendo lead não qualificado. Exato. Era isso. Traz Simples. menos gente, galera. Traz menos gente. Era tipo... As metas individuais também são muito complicadas, né? de Exato. avaliar. E aí, a gente criou uma métrica compartilhada. Ó, Legal. a métrica de engajamento... Eu trouxe esse ponto. A métrica de engajamento agora também é tua. Por quê? Porque agora a sua preocupação não vai ser só vou trazer gente, vou fazer tráfego, vou... Porque eles estavam trazendo gente que entrava, olhava, Tchau. tchau. Adoro. Então, assim, tava aumentando a base de uma forma extraordinária, mas estava deixando lixo na base, basicamente, né? Sim. Então, foi um acontecimento muito legal, que se eu não Muito tivesse bom, cara. vivido isso, cara, isso nunca teria passado pela minha cabeça. Então, a gente começou a trabalhar mais conjuntamente, aí o marketing contribuía em ações de engajamento. Por quê? Porque a métrica é exatamente para isso, é para nortear aquilo que eu vou me preocupar. Por isso que não dá para ter muitas métricas, por isso que não dá para ter muitas KRs, muitos objetivos. Eu preciso ter poucos objetivos, por mais que eu tenha vários KPIs que eu tô acompanhando só De para ver a saúde. saúde da minha comunidade, Ótimo. né? Então, isso. Aí, depois disso, eu fui trabalhar na Rocket City. A Rocket City foi um dos lugares mais legais, assim, de trabalhar com Coração comunidade. de todos. Onde eu tive o prazer de ter o senhor Caio Matos ali na minha equipe Pela primeira vez. pela primeira vez. Foi muito bacana, a gente já se conhecia, né? Você já trabalhava com comunidades e tudo mais. E aí, quando eu te convidei pra fazer parte da equipe, foi muito legal. Porque, de novo, perrengue tem em todo lugar, né, gente? Só que o desafio ali era muito massa, que era construir um esquema do zero. Do completo zero. A gente construiu um produto. E você vai começar a perceber que a partir daí, minha carreira foi direcionada pra educação, né? Então, a Rocket City, sendo uma escola de programação, tinha uma comunidade de mais de 100 mil desenvolvedores na época, né? Uma empresa que nasceu como community based. Então, assim, ela nasceu da comunidade. Então, era uma galera muito engajada. A empresa tinha fãs que defendiam ela nas redes. Então, assim, muito legal ter entrado no contexto. A empresa já tinha uns 5 anos, né? Quando a gente entrou. Ela estava prestes a ser comprada pela Digital House, se não me engano, por 150 milhões e tudo mais. Então, já estava muito bem estruturada. E aí, a gente foi, então, convidado a construir um produto de aprendizado sob demanda, chamado Experts Club, que depois se tornou Rocket City Plus. E aí, a gente tinha um desafio muito legal, que era gerenciar e construir 2 comunidades. Uma comunidade era a comunidade de quem consumia os nossos conteúdos sobre aprendizado sob demanda, que era um tipo de aprendizado que a Rocket City nunca tinha propostos para as pessoas. Sempre era por trilha. Sob demanda é igual ao YouTube. Eu tô com uma necessidade específica. Pronto, eu pesquiso, caio num vídeo. Eu não vou criar um vínculo com aquele professor, eu não vou ver 1 milhão de vídeos daquele professor, eu vou ver um vídeo. Por quê? Porque eu só tenho uma necessidade, é on demand. Então a gente construiu essa plataforma no completo zero, né? Desde as funcionalidades, de pensar no engajamento, tudo mais dos próprios alunos, como eles iam interagir no player, foi tudo muito legal. Só que, por outro lado, a gente tinha os criadores de conteúdo, que nada mais, nada menos eram do que profissionais de mercado, dos quais a gente tinha que treinar para serem criadores de conteúdo. E eles iam, basicamente, compartilhar aquilo que eles vivenciavam no dia a dia. E muitos deles nunca tinham feito um vídeo na vida. Então, a gente criou o Creator Academy para poder capacitar essas pessoas. A gente ficava pensando em como a gente conseguiria gerenciar a quantidade de vídeos que eles mandavam para a gente. A gente criou vários processos, planilhas automatizadas, etc. E um desafio do qual a gente bateu muita cabeça era como a gente conseguia fazer com que esses criadores de conteúdo, porque eles tinham que ter algum motivo para fazer isso. Não apenas o valor da remuneração do vídeo, mas cada um tinha um motivo muito diferente. A gente criou um ranking. Você lembra? A gente criou um ranking. Olha aí. Ó, que legal. E esse ranking deu muito certo. Ah, que bom. Porque a gente tinha alguns rankings, na verdade. O principal era por quantidade de vídeos entregues, né? Você tinha um mínimo de um vídeo a cada 3 meses para você se manter ativo no programa. Então, a gente criou um programa de reconhecimento Legal. e de criação de conteúdo. E aí, as pessoas, elas podiam
A gente tinha o ranking da quantidade de conteúdo que você criava. A gente sempre tinha a galera que tava no topo ali, né? O Kanayama e o Vitor Alencar sempre no topo ali. E aí a gente começou a tentar entender, a gente até criou meio que um frameworkzinho sobre... Peraí, mas qual que é a motivação de cada creator? Porque começou com os meus amigos sendo creators. Então eu chamava especialistas de mercado. E no final, a gente já tinha processo seletivo, porque as pessoas podiam se candidatar. E quando eu saí de lá, a gente já tinha 100 creators entregando. E a gente tinha entrega de 7 aulas novas por semana. E um buffer, a gente tinha muito conteúdo armazenado que a gente ainda tinha semanas à frente, né? Esse era nosso objetivo. Então a gente tinha novos creators. Dificilmente um creator saía do programa. Isso é legal. É uma outra métrica, né? Exatamente. A gente acompanhava essas métricas, a gente tinha tudo planilhado, a gente tentava automatizar o máximo que a gente conseguia. Só que gerar engajamento entre eles era uma coisa que a gente deixava com menor prioridade, porque a gente tinha que entregar o produto. Essa é uma diferença muito gritante de uma comunidade voluntária para uma comunidade... Por quê? Porque eu precisava ter o conteúdo para entregar para quem? Para quem tá pagando. Lógico. Né? Gerar engajamento entre eles só viraria uma prioridade quando isso também impactasse no resultado de entregar conteúdo. Enquanto eles estavam entregando conteúdo, mesmo que fosse... De vez em quando um trocava com o outro e tudo mais, mas não era o que nós promovíamos. A gente até tinha pensado, vamos fazer um summit? A gente chegou a fazer um happy hour. A gente chegou a fazer, é verdade. A gente fazia as reuniões, a gente fazia umas reuniões gerais. De onboarding, por exemplo, dos novos creators daquele período. Então tinham vários mecanismos, né? Nossa, ali eu acho que foi o local que a gente mais conseguiu colocar mecanismos em jogo para ver as reações. E testar, né? Praticamente, sim, tudo que a gente fez teve resultados, sim, muito legais. E era legal porque como esse ranking que a Thay mencionou, ele não tinha um impacto, né? E acho que é muito legal a gente pensar sobre isso também, né? Porque, assim, pensando aqui, né, que, tipo, muitas dessas pessoas tinham altos cargos de tecnologia em empresas fora do país... Vocês devem imaginar que o quanto a gente pagava para eles por vídeo, perto do salário mensal deles, assim, não era uma quantia que falasse assim, nossa, meu Deus, vou fazer isso pelo dinheiro. Mas era muito legal que eles tinham essas motivações de status, de elas receberem o feedback das pessoas, né? Eu sempre esqueço que um deles falou assim, cara, nossa, eu fui muito bem numa entrevista de Tech Lead por conta de um conteúdo que você fez e tal. Então esse feedback era super legal que eles recebiam. Do post-it. E esse ranking, por conta de não ter essa questão de gerar essa competição no sentido de tipo, você ganha mais ou você ganha menos, você tem mais ou menos benefícios, meio que gerava esse impacto de inspiração, né? Do tipo, nossa, fulano de tal tem 15 vídeos publicados já, eu quero colar nele ali. Então, tipo, gerava esse mecanismo da pessoa querer se aproximar, daquela pessoa ser uma inspiração e etc, etc. Só que, por exemplo, a gente, olha só que legal, como tudo tem que ser muito bem pensado. Se eu tenho pessoas que querem chegar no outro, a gente via o Vitor e o André, eles sempre estavam em primeiro e segundo no mês. E eles ficavam, não acredito que ele me passou, porque esse ranking era geral, era público, né? E as pessoas compartilhavam entre elas, por sinal, lembra as ideias? A gente tinha uma planilha de ideias. Eu podia ter uma ideia de um conteúdo da sua tecnologia. Eu colocava lá e você pegava pra você, né? A gente tinha esse tipo estímulo, de... né? Exato. E aí, eu lembro que um falava assim... Não, porque eu vou ter que passar ele. E, tipo, não ganhava nada, sabe? Tipo, você tava no ranking, você ganhava um reconhecimento nosso, sabe? Da equipe, a gente compartilhava com todo mundo. E aí, eu lembro que... imagina só, se a gente tem um negócio de performance e de quantidade de vídeos, como que pode burlar? Fazer vídeo sem qualidade. Só que a gente tinha um mecanismo de validação e feedback dos conteúdos. Sim. Né? Então, um mecanismo foi criado para garantir que o outro não fosse burlado. Exatamente. Então, tem que pensar em todos os trade-offs daquilo que a gente constrói. Né? E virava algo super bacana, super divertido, o pessoal brincando, postando nas redes sociais, que era o primeiro no ranking. E até tinham outros programas que a gente queria criar a partir desse, que seria uma expansão, mas aí a gente também cai, né, acho que é legal falar também, que talvez a gente deveria ter feito diferente, que era o fato de que tudo que envolvia a gestão dos vídeos estava automatizado na plataforma, pro usuário final, certo? Mas tudo que tinha a ver com a gestão dos creators era via planilha. Era bem manual. Nossa, chegou um momento onde a gente tinha um monstrão. Né? A gente tinha um monstrão. E o ideal seria que a gente conseguisse pensar num roadmap que fosse sendo implementado na plataforma. Mas aí entra a questão de ser uma comunidade de empresa. Qual é a prioridade? Vender.
prioridade é vender, a prioridade é o aluno. E já tinha um backlog enorme de funcionalidades para melhorar a Produção. experiência do aluno. E até a gente conseguir colocar no nível de prioridade as funcionalidades para melhorar a nossa vida como gestores Sim. da comunidade de... Você lembra, né? Se foi desenvolvido alguma coisa. Inclusive, eu preciso dizer, gente, a gente tem uma questão, né, enquanto sendo profissionais de comunidade, que é muito difícil a gente conseguir prioridade nas desenvolvimento de funcionalidades. ferramentas, É, e Isso provar, uma né, questão. que aquilo de fato vai gerar uma melhor performance nossa. De vocês. Tempo menor de trabalho nosso que pode ser liberado para fazer outras coisas. Então, Sim. é uma negociação interna, principalmente quando a gente está falando de um time de produto, falando diretamente com o time de produto, né, com o time de engenharia. Às vezes aquilo a gente vai ter que realmente encontrar uma forma de conseguir comprovar que aquilo que a gente está dizendo, que vai aumentar a nossa performance, Eficiência operacional, né? eficiência operacional, vai gerar um retorno para a empresa como um todo e não só para o nosso time, não Sim. só para a nossa equipe, né? Horas a menos de trabalho que vão ser alocadas em outro local. E aí a última comunidade, de fato, acho que foi a última, é que eu trabalhei no Grupo Primo, né? E lá a gente tinha uma plataforma de educação. E aí lá a gente tinha os alunos, vários mecanismos, enfim, a vibe era outra, porque eu acho que a grande questão ali é que era uma empresa de finanças, muito forte no ensino de finanças, querendo chegar num público de educação, então eles acabavam pegando um público muito diferente, que estava querendo fazer transição. Então você pegava uma pessoa que não era developer na essência, né? Você pegava uma pessoa que queria transitar. Para essa carreira. E o perfil era muito diferente. Uhum. Né? Ali a gente viu isso acontecendo de uma maneira bem distinta. Então não era uma, por exemplo, developers têm comunidade como essência mesmo, compartilhamento de conhecimento e tal. Aí você pega um advogado. Ele não tem isso na essência, ficar compartilhando conhecimento, vou ficar indo em meetup e tudo mais. Por mais que tenha uma galera do Legal Hackers, tá? Eles tentam criar essas iniciativas para gerar um ambiente mais de compartilhamento, mas não faz parte da essência do advogado. Ficar indo em meetup e compartilhar conhecimento é algo disruptivo, né, inovador. Já developers têm isso na sua essência, né? A gente tem aí grandes plataformas como GitHub, que tem mais de 100 milhões de developers compartilhando código aberto, deixando código aberto, contribuindo para projetos e produtos, né, que empresas ganham dinheiro em cima disso, por exemplo, né? Então, faz parte da nossa construção, o que eu acho que acaba facilitando um pouco a nossa vida, né? Então, tem trade-offs, né, como eu falei, de você organizar um evento a R$40 e as pessoas perguntar se tem desconto, né? Porque é tanta coisa de graça que é dado pro developer que às vezes ele vai falar, tipo, por que esse evento não é de graça? É porque eu tenho que pagar a conta, né? Tem que pagar esse hotel, tem que pagar, né, o traslado do palestrante e tal. E aí isso acaba acontecendo também, né? De você ter uma comunidade onde cobrar passa a ser algo estranho. Mesmo quando você sabe que existe uma necessidade, às vezes justificar isso para a comunidade que está tão acostumada com o gratuito fica um pouco difícil. Boa. Bom, pra gente encerrar, eu vou tentar fazer um mashup das últimas perguntas que eu tenho Vai aqui. meia hora só para fazer um mashup de tudo. Não, mas é que eu acho que pega bastante com esses Muito últimos bom. pontos que a Thay Ótimo. estava trazendo, né? A primeira coisa, né, que eu também, atualmente, né, e nos últimos 5 anos, tenho trabalhado com comunidade de tecnologia, hoje, inclusive, focado, né, até em desenvolvimento e recrutamento lá na BeCrowd. E a gente sabe, né, tipo, a gente olha às vezes para a comunidade de tecnologia, a gente pensa que é um negócio que é um super nicho, mas que é um negócio super diverso, né, que tem algumas questões bastante particulares. E a outra coisa que a gente foi trazendo aqui também, né, foi para que as comunidades têm usado, para que as empresas têm usado, né, estratégias de comunidade junto a esse público, né? Então a gente falou de employer branding, recrutamento no geral, a gente falou de exposição a novas tecnologias e adoção de tecnologias, a gente falou de educação e desenvolvimento, enfim. Então, o que eu queria perguntar nesse grande megazord de pergunta aqui primeiro, qual que você acha que é o maior desafio de trabalhar com este público? E para quem está olhando para esse público de interesse, quais outras oportunidades ou quais são as possibilidades que você tem visto assim e que você acha que são caminhos interessantes para empresas trabalharem junto com esse público para ter, né, tipo, resultados? Legal. Eu acredito que a empresa tem que ter muita clareza do que ela quer, né? Como você falou, é educação,
fazer com que eles engajem numa tecnologia, por exemplo, né? Qual que é o objetivo? Porque o objetivo vai mudar muito qual estratégia você vai utilizar e até mesmo qual o perfil de devs. Porque é óbvio que a gente pode colocar todo mundo num pacotão. Mas só da gente dividir em níveis de senioridade, a gente já tem perfis muito distintos. Exato. Né? Os desenvolvedores e desenvolvedoras juniores, pessoas que estão tentando entrar no mercado, não, são pessoas plenas, são pessoas com alto nível de senioridade. Eu tive a oportunidade de estar muito próximo de uma comunidade para sênior e gestores de tecnologia. Outra vibe, sabe? São pessoas que têm, às vezes, filhos, têm uma família, têm um tempo mais escasso, diferente da Thaísa lá no começo, onde Meetup a uma minha vez por vida semana. era tipo, pô, organizar 13 conferências, tamo aí, tamo junto, tá, né? Pô, tô na flor da idade, mais energia, a perna não doía, a coluna também não. Então, assim, a gente tem uma vibe diferente, né? Dependendo da idade, da senioridade, que não tem relação direta com a idade, né? Então, tem várias questões que a gente precisa levar em consideração. Se você quiser uma resposta mais genérica, eu vejo que a maior dificuldade hoje é engajamento. Como qualquer outra comunidade, mas principalmente na de tecnologia. Por quê? Porque a gente tem uma desinformação muito grande sobre como o mercado de tecnologia está. Eu vejo um monte de gente perguntando sobre, nossa, vale a pena a área de tecnologia e etc. Tal. Há uma desinformação muito grande por conta das grandes demissões em massas que aconteceram recentemente, por exemplo. Se você está falando com pessoas que já são da área de tecnologia, a gente teve uma baixa durante a pandemia, então teve muita gente que fez parte de comunidade e que não voltou, não retornou ainda. É meio que tipo, foram quase 2 anos. Então, quando a gente fala de engajamento, a gente também está falando sobre hábito, né? Sobre você fazer algo de maneira espontânea. Teria um monte de livro para recomendar. Um livro muito interessante é o Hooked, que fala sobre os ganchos, os gatilhos usados para a construção de produtos digitais. Como que os produtos fazem com que a gente crie hábito de entrar nele ali, sem se esforçar? Por que a gente entra no Instagram com frequência? Por que a gente entra no nosso e-mail com frequência? Por que a gente interage com os aplicativos que a gente interage sem que eles peçam pra gente? Né? Como que o Duolingo consegue fazer com que a gente, de alguma maneira, que é um dos melhores cases de gamificação... Na base do terror. Na base do terror, né? Então, assim, como que eles se utilizam... quais são os mecanismos que eles se utilizam para fazer com que a gente engaje, né? No caso do Hooked, ele fala sobre os modelos mentais de gancho, né? Para fazer ciclos de gancho, para fazer com que você retorne ali. E no final das contas, qual que é o maior aprendizado que a gente tem disso? É utilidade. Qual que é a utilidade? O GitHub não conseguiu 100 milhões de pessoas porque é uma plataforma bonitinha. É porque ela é útil. Porque ela, de fato, entrega algum valor para a pessoa que vai fazer com que ela queira retornar ali. Então, dependendo da audiência que você tem em termos de tecnologia, qual é a utilidade, ou pelo menos no que você vai tocar nessa pessoa para fazer com que essa pessoa queira voltar? Né? Fazer um evento que vai dar um brinde, talvez na primeira vez para atrair ela, vai valer a pena. Mas e no próximo, que ela já ganhou sticker, por exemplo? Como você vai fazer com que ela retorne? Com mais sticker? Não, isso não pode ser suficiente, sabe? Tem que ser mais profundo, tem que pensar de fato em comportamento humano. Tem que pensar de fato em termos de benefício. Qual é o benefício para que a pessoa entre no Instagram, por exemplo? Existe um benefício, mas é entretenimento. A pessoa entende isso como benefício, senão ela não estaria entrando. E muitas vezes é intangível, né? Como a gente estava falando, né? Sim. Muitas vezes é um benefício intangível de conhecer pessoas, de desenvolvimento pessoal. No próprio Instagram, inclusive, eu estava ouvindo sobre uma pesquisa recente que mostrou que, assim, na verdade, uma grande porção dos usuários do Instagram gostariam que ele não existisse, mas elas estão lá porque ela estar lá mantém ela conectada com o círculo de pessoas dela, que ela não está lá seria um prejuízo. Ela queria que não existisse, mas ela não vê alternativas, sabe? O Instagram é um ótimo exemplo. Eu tava conversando com uma pessoa que trabalha na Meta, e aí eu falei assim, nossa, tá virando um Facebook, brincando e tudo mais. Daí a pessoa falou assim, as pessoas não entenderam ainda. A Meta o Instagram não é uma plataforma de comunidade, é uma plataforma de marketing. Sim. Então, o que ela está fazendo? Ela está engajando, entretendo as pessoas, parecido com aquele trabalho que eu tinha lá, lembra? Só que numa escala monstruosa, né? Entretém as pessoas para que as pessoas que pagaram, as empresas que pagaram para atingir um determinado perfil, consiga atingir porque a pessoa está ativa aqui. Sim. Então, assim,
dê alguma coisa que seja útil para essas pessoas estarem aqui, que façam com que elas estejam, para que elas sejam atingidas pelas ações de marketing. Simples. É assim que essas empresas, simples entre mil aspas, né? Mas simplificando, né? É isso. Então, a gente até brinca, né? Se você não paga por um produto, provavelmente você é o produto. Sim. Isso. Que é o que acontece praticamente todas essas sucesso. ferramentas, né? Um search da vida, a maioria das ferramentas do Google são de graça. Nossa, como eles são legais. Não, gente, é uma empresa. Né? Ela tá faturando milhões com você ficar pesquisando coisa de graça no Google ou entrando no YouTube. Ela tá faturando milhões. Por quê? Porque a sua atenção é a moeda de troca nesse caso. Sim. Então, se a gente entender mais como os produtos digitais engajam as pessoas e também estudar mais como as comunidades, grandes comunidades funcionam, a gente também vai entendendo quais são os gatilhos que a gente pode implementar na nossa própria comunidade. Mas, voltando, né? Existem comportamentos que são decorrentes de pandemia, existe desinformação, né? E existe essa questão de criar algo que seja útil o suficiente e de competir com um monte de comunidade que tem por aí. Então, a gente tem que realmente entender... eu vou criar uma comunidade. Tá, mas qual vai ser a motivação da pessoa estar na sua comunidade e não estar na outra, ou ela pode até estar em ambas, porque ela pode estar em muitas, né? Tem milhares de comunidades aqui no Telegram, por exemplo. Eu já não uso mais o Telegram, ou seja, essas comunidades para mim já não estão fazendo mais sentido. Mas tem muita gente que tá lá ativamente. Então, eu não sou o público-alvo, e tá tudo bem, né? Já fica mais uma dica, nem todo mundo é seu público-alvo. Mas é importante você saber quem é. Você precisa saber quem é, porque... Escolher a ferramenta onde ele está. E na maioria das vezes, você não é esse público-alvo. Se você projetar a comunidade pra você, muitas vezes não vai funcionar, né? Mas eu acho esse insight também de saber muito bem quem é, e eu acho que ele conversa muito com isso que a Thay falou também, porque a gente nota bastante nas comunidades de tecnologia que as pessoas têm dificuldade de enxergar a diferença de perfil, por exemplo, entre as senioridades, né? Muita gente está querendo construir comunidade para atingir sênior por conta dessas questões de adoção de tecnologia, de recrutamento, etc, etc, e acha que vai ser um oba-oba porque o mercado tá gigantesco, mas assim, o mercado tá crescendo muito porque tem muita gente entrando, porque tem muita gente achando que vai ganhar muito dinheiro com isso, enche de júnior. Ó, a gente tá vivendo nas comunidades, é uma opinião minha, tá? De alguém que tem uma certa experiência. A gente tá vivendo um momento nas comunidades, assim como a gente tá vivendo um momento de influenciadores. A gente tem muito mais influencers pulverizados e comunidades pulverizadas. Né? Isso não significa que nunca existiu. Quando você fala GDG, você tá falando do quê? Você tá falando developer. Mas é óbvio que vão ter capítulos que são mais focados em Android. Por quê? Porque a pessoa é dev Android, ela chamou os amigos ali e tudo mais. No final das contas, é mais focado na necessidade daquele local. Sim. Mas existem comunidades que são mais específicas. Vou dar um exemplo que me veio à mente aqui, que é o Cocoa Heads. O Cocoa Heads é focado em iOS, em desenvolvedores iOS. Gente, o perfil da galera é outro. Eles usam coisas da Apple, sabe? Já deu pra entender. Já deu pra entender. Falando até mesmo E de não é classe tão engajada, social. né? Sim. De classe social. Eu participei de muitos meetups, tinha uma galera muito forte lá na Móvel na época. Eu não sei como tá o Cocoa Heads hoje, né? Mas, de novo, é uma questão de entender qual que é o benefício. Eu era dev iOS na época. Eu deixei de ser dev iOS, fiquei só com desenvolvimento Android e eu continuava indo nos meetups de iOS. E olha, vou contar um case legal aqui que a gente falou tanto de networking, né? As pessoas falam, mas qual que é o benefício de fato? Fui agora pro Vale do Silício, muitos anos depois. E aí, tava procurando no meu LinkedIn, tem mais de 18 mil conexões no meu LinkedIn. Tava procurando no meu LinkedIn quem está morando lá na Bay Area, para poder ver quem da minha rede, brasileiros que estavam lá, porque como eu fui patrocinada, eu gravei algumas entrevistas. Quando eu olho, tem uma pessoa lá, eu olho assim e falo, caraca, conheço esse cara de algum lugar, Memória de elefante aí. adores, né? Aí, eu olho, mando uma mensagem pra ele. Aí ele, oi, Thaísa, tudo bem? E tal, eu falei, cara, tá morando na Bay Area e tal. Eu falei, cara, eu lembro de você de algum lugar dele? Do Cocoa Heads, lá de Campinas. Eu trabalhava na Móvel, eu era dev iOS. Na hora que eu vejo, ele tava trabalhando na Apple. Ele é desenvolvedor na Apple hoje. Né? E aí, quando eu fui pro Vale do Silício, a gente se encontrou, a gente conversou e etc. Tal. Ou seja, tantos anos depois, uma pessoa que eu conheci lá em Campinas, lá na comunidade, ele continuou me acompanhando, todas as coisas de tecnologia que eu fui fazendo, consumindo meus podcasts e etc. Tantos anos depois, esse cara, que era um dev na Móvel, hoje é um dev na Apple.
Então, hoje eu tenho um contato na Apple. Pode parecer algo muito bizarro para as pessoas, mas eu sempre falo, gente, você não sabe onde estará amanhã a pessoa que está do seu lado, Exatamente. né? Então, comunidade é um dos melhores lugares para a gente construir networking. Eu até brinco que qualquer empresa de tecnologia que vocês falarem, eu provavelmente vou conhecer algum desenvolvedor ou uma desenvolvedora que trabalha lá por conta dessas interações com tantas comunidades, né? Não só organizando as comunidades, que te dá um empoderamento maior de Muito. conexão, mas participando ativamente de outras, né? Honrando, né, a comunidade dos nossos amigos e Com colegas. certeza. Muito bom. Não sei nem por onde eu começo um resumo, mas acho que a gente falou tanta coisa que, né, já deu. É uma convidada maravilhosa que eu queria agradecer novamente ter participado. A gente tem milhões, a gente podia falar de ferramentas aqui, a gente podia falar de programas de gamificação. Tem muito De conteúdo dessa chapters. mulher, né? No Git, a gente nem falou de GitHub, em tanta potência que tem GitHub, mas queria agradecer, né, a tua participação. E onde o pessoal te acha, né? O que que você conta de novidade pra gente encerrar? Acho que, né, seria muito legal pro pessoal conseguir continuar esse papo com você e Legal. a gente trazer outras vezes também. Maravilha, me chamem mais vezes, por favor, vamos falar muito sobre esse assunto, porque falta, né? E, de novo, tem gente que trabalha como community manager e não sabe. Eu passei a minha vida inteira tendo cargos, tanto que na Rocket City o pessoal brincava, o Robson, que é o CEO da Rocket City na época, falava, tá, isso é Head Coringa, né? Porque, assim, né, no Faz final... tudo. você chama do que você Excelente quiser. nome. Não, você chama do que você quiser, head de comunidade, head de educação, head de produto, head, sei lá, né? Tipo, você faz ali um pouco de tudo, né? Mas tudo tá atrelado ao quê? A gatilho. Se é gatilho, você faz isso dentro de um produto, logo você tá gerenciando uma comunidade de pessoas que vai, enfim. Então, obrigado pela oportunidade, é muito bom sempre falar desses assuntos, né? A gente até brinca que podia gravar nossas conversas, que já viravam um podcast. Eu tô nas redes sociais com meu sobrenome, que é difícil. Então eles vão deixar escrito aqui, né? Thaísa Candela, com H, 2 S e 2 Ls no meu sobrenome. Atualmente eu entrego assessoria, principalmente para empresas de educação e tecnologia. Sou professora da escola Conquer. Entrego muitos treinamentos em company na área de comunicação e principalmente liderança também, muitos treinamentos. Desde Google, John Deere, Nestlé, Boticário, Alquer, enfim, são muitas empresas que eu tenho tido o privilégio de entregar treinamentos corporativos. Não tem treinamentos de comunidade lá dentro da Conquer, olha só, deixa uma dica aí já, Conquer. Eu também tenho o meu podcast chamado protagonistas.tech. E quais as novidades? Estou indo viver outras experiências, né? Vou poder contar mais coisas para vocês, Em inclusive de breve. comunidades, em Eba. breve, olha só. Eu tô indo pra Europa. E um dos meus objetivos, lembra que eu falei lá no começo que meu sonho era ser diplomata, né? Eu até brinco que eu me tornei diplomata, mas da tecnologia, né? Exatamente. Então, a tecnologia tá me levando para os lugares onde eu queria estar, que é viajar o mundo, conhecer outras realidades, outras culturas, né? E é algo que eu acredito que vai expandir a minha visão de mundo, apesar de já conhecer outros países e tudo mais, vai expandir a minha visão de mundo de uma maneira ainda maior, né? E poder, sem dúvida, contribuir. Vou continuar contribuindo com comunidades aqui no Brasil, conteúdos em português e tudo mais, Instagram. Mas eu também quero pisar um pouquinho nessa terra estrangeira e aprender com eles, né? Da realidade daquilo que eles podem ensinar pra gente. Eu sei que a gente tem muito a ensinar pros outros países, mas aquilo que a gente também pode aprender com eles. Muito bom. Eu já tô baqueada, não vou nem conseguir encerrar aqui. Mas desejamos sorte na nova Obrigada. jornada, né? O Community Playbook tá aberto, quando você quiser trazer novas experiências, a gente faz um bem bolado aí, online. Bom, muitos temas que a gente tratou aqui, né? Se vocês quiserem saber mais algum tema específico, que ela trouxe tanto conteúdo pra gente, quer falar mais de programa, quer falar mais de voluntariado, né? De liderança, programas para escalar, empresas corporativas, deixa nos comentários e conta pra gente também como vocês estão escalando, né? A gestão das comunidades e os desafios que vocês estão tendo aí nessa escala dentro das empresas de vocês. Caio, quer finalizar pra gente? É isso, gente. Obrigado por estar com a gente em mais esse episódio. Siga a gente nas redes sociais, acompanhe a gente no Spotify, no YouTube. E a gente se vê no próximo episódio. Não deixe de deixar nos comentários também que outras coisas vocês gostariam que a gente falasse dentro do tema de comunidades. Até a próxima. Obrigada!